Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e hoje vamos comentar a mais nova edição da revista mensal dos X-Men. Chegamos ao número 76. Essa é a edição do mês de novembro. Uma edição com 112 páginas, capa cartão, R$ 31,90. Somos ainda a Resistência, né? Um dos poucos canais que ainda falam das revistas mensais e especialmente o único, junto com o Fator X. Então nós dois, eu e o Inácio, comentamos ainda os números regulares da revista dos X-Men. Essa queda da popularidade do título dos X-Men no meio da gibisfera e também no meio dos colecionadores se deu por conta da passagem do Jonathan Hickman ter sido muito rápida, concluiu-se lá na edição 50 e de lá para cá muita gente abandonou, apesar das histórias terem continuado sendo publicadas, né? E aqui a gente vai ver exatamente o começo do ponto final, né? Eu sei que eu já venho falando isso em algumas edições, mas finalmente a Panini alcançou as duas minisséries, né, que concluem essa fase. A primeira minissérie é a Queda da Dinastia X, ou House of X The Fall, e a Power of X Ascension, a Rise of Power of X, que ficou como Potências de X Ascensão. Essas duas edições estão encadernadas aqui junto com X-Men 30, escrito pelo seu Gary Duggan. O que eu quero destacar logo de cara são os desenhistas brasileiros Lucas Werneck e R.B. Silva, que entregam páginas excelentes, né? Páginas dignas de realmente grandes astros dos quadrinhos. Isto posto, o que eu digo sobre as histórias? Bom, a primeira história que a gente vai ver aqui na Dinastia X, a Queda, trata-se justamente do julgamento do Ciclope, né? Ciclope foi capturado pela Orcs desde a noite do baile de gala, onde Krakoa caiu depois do violentíssimo ataque sofrido pelos mutantes. E agora a gente vai ver o Ciclope sendo levado para Paris, lá no mesmo tribunal que julgou o Magneto décadas atrás. Porém, esse julgamento do Ciclope é alvo de uma operação liderada inclusive pelo professor Xavier, utilizando a Rasputin, o Wolverine, o Colossus, e eles têm como objetivo muito claro que é libertar o Ciclope. Mas isso eu não vou te dizer se vai acontecer ou não, porque eu estragaria a sua experiência. A gente está começando a ver os mutantes tentarem contra-atacar tudo o que aconteceu com eles até agora. O Professor X finalmente abandonou lá a ilha de Krakoa, onde ele descobriu que estava possuído, em a parte da mente dele, pelo Senhor Sinistro, e agora a ilha de Krakoa vai ter que lidar com seus próprios problemas, né? Ela vai ter que lutar pela sua própria sobrevivência. Aqui a gente vê que as peças estão no tabuleiro e começam a ser movimentadas, né? A Kitty Pryde, os Vingadores, o que sobrou dos X-Men, tá todo mundo procurando algum recurso, alguma forma, não só de derrotar a Orcs, como resgatar o Ciclope, mas ao mesmo tempo evitar que algo pior aconteça. Mas, Daniel, o que pode acontecer de pior para os mutantes? Acreditem, pode piorar. Na minissérie que vem a seguir, né, depois de Power of X, a Queda, a gente tem a Potências de X, a Ascensão. Da mesma forma que lá no começo as minisséries eram duas, e a gente tinha uma mostrando o Professor Xavier, a Moira, o Magneto e os X-Men articulando e construindo Krakoa, e outra mostrava o futuro da mutandade e a luta contra as máquinas. Aqui vai ser a mesma coisa. A Sentinela Ômega, o Nimrod, a Moira, o Dr. Êxtase, enfim, todos os inimigos dos X-Men estão se mobilizando para algo que vai acontecer e que eles consideram muito grande, né? Isso a gente está falando de alguns anos no futuro. Esse evento grandioso nada menos é do que a chegada de um domínio. O domínio é uma entidade universal que está vindo como se fosse uma divindade para as máquinas. Acontece que o Senhor Sinistro também tem seus planos para essa entidade nova que chega no universo Marvel, e o Nimrod está aguardando ansioso, né, por esse Messias mecânico que está vindo. Mas os mutantes têm os seus próprios planos dentro de planos. Eu confesso que aqui até parecia aquele gostinho inicial da revolucionária fase, quando o Hickman escrevia e parecia ter arquitetado algo muito memorável para os X-Men.
mas é só uma impressão, só uma primeira impressão. Claro que a ameaça do domínio surgindo no horizonte, o Ciclope durante o seu julgamento plantando na cabeça da líder da Orcs a possibilidade de que as máquinas vão trair os humanos tão logo os mutantes sejam derrotados, a discussão de por onde anda a Fênix e o que está acontecendo com os mutantes que estavam lá na sala incandescente e liderados pela Madre Virtuosa que desapareceram. Enfim, tem muita coisa acontecendo aqui, até o ponto que a gente vê o Synchro liderar uma missão muito perigosa para mais um artefato ser reunido nessa luta dos mutantes contra Orcs. E aqui a gente vai ver que as histórias dos X-Men se amarraram com as histórias do Homem de Ferro. As histórias do Homem de Ferro estão saindo na revista mensal dos Vingadores, portanto, pode ser que algumas informações a gente fique meio perdido porque está passando por lá. Mas o que você precisa saber? No início dessa fase, onde o Synchro e a X-23 do futuro, né, se tornaram membros da equipe de X-Men, eles enfrentaram o Alto Evolucionário e foi feita uma barganha, um acordo ali pelo Synchro na época. E agora chegou a hora dos mutantes cobrarem o seu preço, né, irem buscar a sua recompensa por essa barganha. E isso vai exigir muito do Synchro, que é um personagem que desenvolveu muito nessa fase, principalmente naquele arco onde ele ficou 500 anos preso dentro da Câmara, junto com o Darwin, né, e a X-23, que voltou completamente modificada. Ela foi a única que voltou ali com suas memórias lá completas, intactas de tudo que aconteceu. Eu acho que o Synchro também voltou. Quem não voltou da Câmara é justamente o Darwin. Então aqui a gente tem um começo de arco final que promete algo espetaculoso, apesar do Gary Dugan não ter a mesma capacidade narrativa do Hickman. Ele movimenta as peças, ele traz o sacrifício de alguns mutantes para a gente se sensibilizar, ele coloca essa questão da ficção científica, do domínio, e traz de volta a trama dos mutantes contra as máquinas para a gente sentir aquele gostinho das minisséries originais que começaram essa fase. Mas aqui tem algumas presepadas, né, como aquela velha insistência do Gillan lá com a questão do Senhor Sinistro ter um papel fundamental nessa fase final de Krakoa. Confesso que isso é o que me desagrada, mas não significa que seja de todo ruim. É uma edição promissora para essa que é a etapa final de uma das mais emblemáticas fases dos X-Men. Se a gente está na edição 76 e faltam, sei lá, 6 ou 7 edições dessa minissérie para serem publicadas, quer dizer que mais ou menos daqui a uns 4 meses a Era Krakoa deve estar terminando aqui no Brasil. E muito em breve, provavelmente na CCXP, a gente vai ver a Panini anunciar a chegada de From the Ashes, ou a partir das cinzas, né? Que vai ser a nova e talvez nem tão empolgante fase assim dos X-Men. Mas isso a gente comenta no futuro. Esse foi o Poptopia de agora. Se não for inscrito, se inscreva. Afinal, falar de gibi é sempre muito bom. Falar do X-Men é melhor ainda. Forte abraço. Até a próxima.